Olá, meu nome é André Luiz Nakamura e sou seu professor de B2B, Trade Marketing e Relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre comportamento de compra e de consumo, tá bem? E eu separei dois pontos interessantes que penso que são aspectos importantes no dia a dia de todo gerente de trade, tá? O primeiro ponto é sobre perguntas de marketing. Quais são as principais perguntas de marketing que uma empresa precisa fazer para elaborar seu produto e desenvolver seu mercado? O segundo ponto é sobre vínculos interpessoais. Nós precisamos nos relacionar, ter contatos, principalmente em algumas negociações que visam grandes valores, né, envolvidos. É preciso que haja todo um ritual de aproximação com o nosso interlocutor. Então peguei, embasado nas correntes teóricas da comunicação, que são muito voltadas para a área de marketing, né, negócios, alguns elementos importantes de técnicas e estratégias, não de manipulação, mas de relação, de aproximação para relações saudáveis nos negócios, tá ok? Vamos lá então para o primeiro ponto a ser abordado? Você pode notar que nesse círculo grande há algumas palavras, tá? Produto, modelo, versão, estilo, marca, cor, perfil. Todas as empresas, quando vão para o mercado ou quando apresentam seu produto ou sua marca para o mercado, tocam nesse aspecto, é básico, né? Não precisa nem falar. Mas daqui a pouco, preste atenção que você vai entender qual que é o contexto dessa argumentação. Geralmente, quando pensa que você é um desenvolvedor de produtos da área de tecnologia de smartphones e você está para vender esse equipamento, tá? Um smartphone 4 antigo, né? Então você fala a marca do produto, a versão do produto, alguns detalhes sobre ele, e todos esses pontos são tocados na hora de apresentar para as pessoas, apresentar para o mercado. É assim na indústria automobilística, vestuários, modal, joias, relógios, telefonia, enfim, todas as indústrias que nos atendem, elas falam o que, que ela vende, tá? Isso é muito comum e básico, só que de uma forma ou de outra, esse método de abordagem já está ficando, não digo obsoleto, mas menos eficiente, principalmente numa sociedade questionadora, onde a informação vem espalhando de modo quase uma aldeia global, né, como alguns autores falam, e essa sociedade da informação fica muito questionadora, tá? Então vamos tratar, já saindo desse contexto, então todas as empresas precisam trabalhar com esse elemento, é básico, é inicial, mas muitas se retêm a ele e param por aí, tá? Algumas avançam e vão na próxima pergunta, vamos lá? Algumas chegam lá e falam como que é o que vende, ou seja, quais são as características do produto que você trabalha, tá? Então, aquele primeiro que você viu, todas fazem, algumas vão além, tá? E algumas quando forem vender para você vão falar, tudo bem, esse daqui é um telefone Apple, iPhone 4 antigo para Dedel, né? E nele há uma câmera de 4 ou 5 megapixels, ele tem uma memória interna de 16 gigas, que confere algum parará, parará, e vai descrevendo as qualidades, assim como na indústria automobilística, né? Algumas empresas vendem, por exemplo, um veículo que seja um Volvo, um Mercedes, explicam o modelo, a marca, a versão, falam dos componentes e acessórios que há naquele produto e dão ênfase a esses acessórios. É interessante, tá? Mas também esse modelo fica um pouquinho, ele tem seu grau de eficiência, mas ainda é um pouquinho obsoleto e fica obsolescente muito rapidamente quando é dirigido esse tom para o mercado. Por quê? Pensando nisso, todo esse esquema que você está vendo até agora, ele foi formulado e inspirado numa empresa vencedora, tá? Inclusive, a epígrafe dessa unidade faz referência ao fundador dessa grande empresa, que é a Apple. O Steve Jobs, sempre que ele se reunia com a sua equipe, ele não fazia a única pergunta, o que estamos vendendo, e também nem como é o que estamos vendendo. Será que você saberia me dizer, se você já conhece esse case, qual que era a principal pergunta que ele fazia voltado para o mercado? Tome um tempo de pensamento aí. Pensou? Será que é essa? Vamos dar uma olhada. Por quê? Por que estamos vendendo isso? Por quê? Porque quando eu vendo esse produto para você, eu quero que nos momentos especiais da sua vida, que você está vivendo algo interessante e quer gravar essa recordação para a posteridade, você tem junto a ele um acessório que vai conferir uma imagem de altíssima qualidade. Você vai ter uma imagem digital que captura cada nuance, cada detalhe, que captura aquele momento especial da sua vida. E não só isso, além de capturar todos esses momentos especiais, ela tem uma grande capacidade de armazenamento. Essa capacidade te dá flexibilidade para que você armazene muito conteúdo, sem precisar descartar algum conteúdo que é importante para você. Mas não só isso,
Além de tudo isso, você pode estar caminhando numa montanha, em qualquer lugar, e você vai ter a certeza de que seu aparelho não vai ficar sem bateria. Sabe por quê? O nosso produto tem grande durabilidade. A bateria dele dura pelo menos 72 horas em stand-by e até em 24 até 36 horas funcionando continuamente usando todos os seus acessórios. Você percebeu a diferença da resposta e a pergunta de marketing? Vamos utilizar isso no mercado automobilístico. Você vende um Volvo, explica o modelo e a versão dele, fala que tem faróis xenon, fala que tem airbag, ABS, controle de tração, sensor de estacionamento, barra de proteção na porta, etc e tal, tá? Beleza, maravilhoso, tá? E se você de repente abordar assim? Quando você vai viajar com a sua família à noite em uma estrada muito longa e que não há nenhum posto de gasolina por perto, nenhuma assistência automotiva por perto, e você não conhece essa região, você precisa de um veículo que tenha uma mecânica confiável, que não vá quebrar pelo meio do caminho. Não só isso, à noite você precisa de um farol que ilumine a grande distância. Nós oferecemos isso. Mas além de tudo isso, se você entrar numa estrada de noite e começa a chover muito forte, a pista fica escorregadia, o nosso veículo vai permitir que você faça todo o seu trajeto fazendo correções pelo seu controle de estabilidade, mas não é só isso. E se de repente, mesmo com farol, com controle de estabilidade, você precisa fazer uma freada brusca, o sistema ABS vai segurar com tanta tranquilidade. E pense, nesse carro está você, está sua esposa, estão seus pais e até seu filho, está toda a sua família, tudo que tem de valor para você está nesse veículo. E você está num veículo que ilumina bem, que protege bem, que tem controle de tração. Se você precisar parar rapidamente, ele freia, freia, segura. Mas hipoteticamente, se o objeto que entrou à frente é um animal, entrou subitamente e você não teve tempo de frear, como que fica a sua família? Você tem um controle de impacto que vai disparar várias cortinas de airbag, vai proteger sua família, as portas têm barras de segurança, todo o cockpit é reforçado, enfim, você entende a diferença? Quando você vai para o mercado explicando o porquê, né? É muito diferente de você falar do produto, o que é o produto e quais são os elementos contidos nele, o porquê que você vai adquirir esses elementos, tá ok? Então essas são as perguntas do mercadólogo, tá? Vamos em frente? Material complementar. Como você sabe, a nossa plataforma também oferece material complementar. E o que eu trouxe hoje para você, ele tem relações aos vínculos interpessoais. Sempre que você vai fazer alguma apresentação de um produto para uma empresa, ou você vai iniciar um contrato, eu já conheço pessoas que negociam valores altos. Eu tive o privilégio na minha vida como negociante de fazer algumas negociações de alto valor envolvido, e essas negociações não acontecem no primeiro contato, isso não existe. É preciso, eu já tive casos de precisar fazer até 10, 20 contatos para realizar uma negociação, mas ela se realizou. E para como que isso funciona inicialmente? Primeira barreira a ser quebrada é da proximidade. Faz uma experiência. Se você se aproximar do seu interlocutor, cumprimente-o. Fique a menos de 1,5 m dele, ou menos de 1,70 m durante o diálogo se você estiver em pé. Ele vai dar sinais comunicativos de rejeição. Ele vai dar um passo atrás, vai cruzar o braço, vai apontar a palma da mão meio que inconscientemente para você, num gesto de opa, peraí, você está invadindo meu território. Esse território simbólico é inerente a todo ser humano, foi construído durante nosso processo civilizador, está dentro da endógeno, e nós tendemos a entendermos como tudo que nos cerca, abaixo de 1,70 m, muito íntimo, muito próximo, é uma área de proteção à própria vida, tá? Embora simbólica dos momentos de hoje, não muito, né? Porque é do jeito que anda, né? Nossa civilização, às vezes até faz um sentido óbvios que foram adquiridos lá na pré-história. Enfim, não somos fãs de antropologia aqui. Vamos em frente. Você vai determinar uma frequência para essa visita. E quando você criar essa frequência, você vai perceber que essa distância vai poder diminuir. Você vai poder ficar dentro dessa zona de, como podemos dizer, de amizade, tá? Que você pode ficar até 1,5 m, um pouquinho menos da pessoa, que ela já não recua, porque inconscientemente você já não é uma ameaça para ela, mas ainda precisa de outro detalhe, a duração. Você vai estabelecer uma linha de contato com este personagem social que envolve uma relação comercial, modo que você consiga dialogar com ele por maior tempo possível. Isso é a duração do contato interpessoal. Essa duração estabelece alguns detalhes que são de identidade, de espelhamento, e você percebe isso pelo raporte, sabe? Aquela técnica em que os gestos começam a ficar sincronizados, há um certo espelhamento, há uma certa harmonia
E nesse ponto da negociação, já não há mais barreiras inconscientes. Aí entra a sua habilidade em argumentar, apresentar seu produto, conhecer seu concorrente e principalmente conhecer os concorrentes seus que não se deram bem com essa parte e aqueles que se deram bem, qual é a filosofia deles, quais são os pontos que conseguiram fazer com que eles cooptasse a atenção desse player, tá ok? Por meio disso, você consegue a intensidade. A intensidade é questão da cumplicidade e identificação. É quando já perpassa o ambiente de negócios. Você já está em uma relação, você é o diretor de uma empresa, está negociando com o diretor de outra empresa uma fusão e aquisição para um grande grupo, tá? Envolve contrato de milhões. E nisso você já pode marcar um jogo, de repente você pode gostar de jogar um jogo em comum com ele, você pode marcar porventura, escutar uma música, algo que vocês tenham em comum, você vai perpassando esse ambiente. É a intensidade, ao grau de intensidade, afetividade emocional nas relações que vão além do racional. Um bom negócio, quando envolve grandes valores, visa esses aspectos, tá ok? Então, esse é o nosso material complementar. Aguardo você na próxima aula. Fique atento para todos os avisos da plataforma e nunca se esqueça de, junto ao Polo, atualizar o seu e-mail, tá ok? Conte com todo o nosso corpo docente e tutorial. A Laureate, junto com a sua universidade, deseja bons estudos sempre. Grande abraço.